em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és, Senhor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, de satisfação, né, irmãos? Mais uma quarta-feira, estamos reunidos na casa do Senhor para adorá-lo e o exaltá-lo. Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos 1, que fala sobre os dois únicos caminhos. Salmo 1. Amém? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá.
Amém, irmãos? Esse é o nosso prazer, esse tem que ser o nosso prazer. É de estar na casa do Senhor, é de buscar o Senhor de dia e de noite, irmão. Aqui estamos, entre aspas, em pequeno número, mas é um pequeno número que vem de coração, vem por amor para a casa do Senhor. Como eu vejo as irmãs ali, a família de Alcineide, eu já fui na casa, vem de tão longe, mas eu tenho certeza que ela vem com o maior prazer para a igreja, porque é aqui, irmão, onde a gente se abastece, é aqui onde o Senhor tem falado com cada um de nós. O mundo não, o mundo, as coisas do mundo são passageiras, ou nesse momento eu estou em um bar, ou estou em alguma festa, mas amanhã amanhece pior ainda, porque o vazio deles nunca é preenchido. Mas nós que viemos, que estamos na casa do Senhor, o Senhor tem preenchido todo aquele vazio que existiu no nosso coração. Por isso que é o nosso prazer de estar aqui. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Grandes foram, Pai, durante essa semana os livramentos, Pai, que o Senhor nos deram, Pai. Livramentos às vezes que a gente vê, Pai, e muitos ainda aqueles que a gente não vê, Pai, para que hoje nós estejamos aqui, Senhor. Abençoa grandemente esse culto, Pai, abençoa grandemente cada homem, cada mulher que aqui chegou, Pai. Nos dá paz nessa noite, Senhor. Que o Senhor deu o privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa casa, Pai. Que a nossa vinda aqui, Pai, não seja à toa, Pai. Que não saímos daqui da forma que entramos, Senhor. Mas que saímos daqui, Pai, cheios da Tua palavra, Pai. Cheios de força, Pai, para combater esse mundo mal, Senhor. Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Por aqueles que lembramos, por aqueles que não lembramos, Pai. Mas de uma coisa certa, Pai. Nós pecamos, Senhor. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, a nos desviarmos do mal, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que é difícil, Pai, andarmos corretamente nesse mundo mal, Pai. Cada dia mais tem sido difícil, Pai. Mas que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar discernimento, nos dar sabedoria, Pai, para nos comportarmos bem diante dessa sociedade, para que eles vejam o Senhor refletir em cada um de nós, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor e uma noite abençoada para todos que estão aí na nossa live assistindo. Que Deus verdadeiramente possa nos abençoar e já começa a nos abençoar desde o momento que nós colocamos no nosso coração o desejo de vir adorar o nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor diz que render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que adorar a Deus é mais que cantar. Adore ao Senhor nessa noite. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições.
mais perder. Momento, nós também já começamos a adorar o Senhor, mas eu não sei como você entrou aqui nessa noite, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades que nós estamos vivenciando, ou talvez que nós estamos vivendo. Precisa todos os dias que o Senhor possa nos renovar, amém? E nessa noite, peça ao Senhor, faça desse louvor a sua oração, peça só para renovar, porque todos os dias precisamos ser renovados na presença do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos dizer, renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É, Senhor, não queremos, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A igreja, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim, dentro de nós, Senhor, precisamos todos os dias, Senhor. Necessitamos ser mudados todos os dias, Senhor. Porque tudo, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, necessitamos mais de ti. Necessita mais de ti. Mais uma vez, necessita. Necessita mais de ti. Para finalizar, e creia tão somente nessa oração. Necessita mais de ti.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, graça e paz, amém, amém. Louvado seja o nosso Deus, graça e paz para você que está nos vendo aí pelo nosso perfil. Gratos a Deus em mais uma reunião de oração, né, para colocar diante de Deus as necessidades da igreja, da nossa cidade, dos nossos irmãos, e também trazer aqui alguns avisos. E eu quero começar, né, trazendo aqui ao conhecimento dos irmãos alguns avisos relacionados às atividades da nossa igreja nesses próximos dias. Bom, quero lembrar os irmãos que sexta-feira, né, meu presbítero e Raquel, sextou com Deus, tem sido uma bênção, né? E nós já estamos fechados, viu, Ju? Já conseguimos aí um pregador, está tudo tranquilo, uma bênção. E a gente não divulga quem é o pregador, não é por nada, imagina, é simplesmente para dar mais aquele azinho de surprise, né? Porque quando chega na hora, fica perguntando quem é, será que é Tiago? Né? Aí vai por aí, será que é Carminha? Vamos lá, vamos ver. O importante é que Deus está lá, não é? E tem sido uma bênção. Agora eu só digo uma coisa, viu, irmãos? Só está perdendo quem não está participando, né? Porque realmente tem sido uma bênção. E sexta-feira, 19h30, mais um Sextou com Deus, com o sorteio também de mais uma literatura, não é? Trouxe até aqui o livro do meu amigo César, foi o meu diácono César quem ganhou, né, na última sexta-feira, mas vai ser entregue assim mesmo. Está aqui comigo o livro Quando Pecadores Dizem Sim, um livro muito bom. E nós ganhamos algumas outras literaturas. Então a cada sextou aí, eu acho que até aí o mês de junho do próximo ano a gente tem literatura para estar sorteando entre os nossos irmãos participantes, porque isso é bom, que estimula você a ler também acerca da família. Tem muita coisa boa sendo produzida. Não se preocupe que os livros que a gente coloca são livros que você pode, né, mastigar sem se preocupar muito com as espinhas, tá bom? Então queremos lembrar isso. Sexta-feira o nosso Sextou com Deus. Bom, mas sábado nós temos ainda a segunda edição, né, do nosso brechó. Louvado seja Deus. Queridos, como Deus tem sido bom. Tem muitas peças, muitas roupas. Nós fizemos um primeiro, não é? Conseguimos, né, êxito. E tem um segundo que vai ser realizado, né? E quem sabe um terceiro, porque tem peça. Glória a Deus. Então, domingo nós estaremos lá na feira, né, no mercado público. Sábado, Sandra, que sexta. Sábado lá no mercado público, ali em frente à casa de Fabrício, de Diá, nosso irmão Fabrício, né? Estaremos ali cedo da manhã e iremos estar ofertando ali aquelas peças tão boas e baratas que a gente, só quem tem é o brechó da Renascer, outro não tem não é? Então nós vamos estar lá fazendo isso, ok? Então você que está nos ouvindo aí, transmita para seus amigos, amigas, que tem peças etiquetadas a partir de R$5. Não estou brincando não, é verdade, vai lá e comprove, né? R$5. Então nós temos peças ainda de roupas, blusas, calçados, cintos, tem mais o que? Além de tudo isso, bolsa, calçados, cintos, sim, tem também. Para quem quiser, né? Ainda nós vamos ter DVD para Robson vender. Ai, Senhor, Robson é uma benção. Bom, queridos, então no sábado vamos continuar. E lembrando também que no sábado à noite é uma atividade extra-igreja, mas eu gostaria de convidar principalmente os irmãos que são da nossa igreja, aqueles que puderem se fazer presente. Nós estamos impedidos, né, por força de decreto ainda, de realizarmos eventos onde possam ter aglomeração de pessoas. Bom, a igreja está proibida de fazer isso, né? Não sai de mais coisas não, mas nós seguimos o que determina as nossas leis. E pensando nisso, nós não vamos realizar o nosso dia do Evangelho como sempre realizamos todos os anos, naquele estilo de carreatas, não é? E de culto à noite lá no pátio do povo. Não vai ser possível, mas nós não queríamos deixar sem ter nada, sem ter nenhum evento. Então, pensando nisto, nós vamos estar realizando no sábado também, a partir das 19h30, na Igreja Congregacional do Ligeiro, na Igreja do Pastor Marcos, o nosso evento do Dia do Evangélico. Está conosco a banda Princípio, mais outras duas bandas lá do Ligeiro. Nós estaremos ministrando a palavra nesse dia. E as igrejas, todas aquelas que fazem parte da associação, estão sendo convidadas com seus pastores e familiares e líderes,
junto com seus familiares também, a estarem participando, porque é uma igreja que tem condição de nos colocar, mesmo respeitando os distanciamentos, nos colocar lá sem nenhum problema de termos que enfrentar aí a justiça com problema de ajuntamento de pessoas, tá bom? Então fica o convite para você, meu irmão, minha irmã, quiser ir, basta falar conosco, a gente tenta ver como é que a gente consegue ir. Os irmãos que forem, disseram, pastor, eu vou, e aqueles que tiverem carros, que tiverem vaga, a gente vai juntando. Vai ser uma noite boa, vai ser uma noite abençoada, tá bom? Então sábado também. E no domingo estaremos aqui. Agora, para você que é da nossa igreja, que está nos ouvindo aqui, para os irmãos que estão aqui, eu gostaria, como pastor, pedir a você que não faltasse domingo. Vai ser importante, a gente tem algumas coisas para falar para a igreja, que é importante. Nós temos comunicados importantes para a igreja e nós temos uma palavra especial neste domingo para a igreja, tá bom? Então queria convidar os irmãos que estão em casa, que não podem estar conosco hoje aqui, para que não faltassem no próximo domingo. Vai ser muito bom estarmos aqui, tá certo? Então nós temos essas atividades na semana. Nós temos aqui alguns motivos de oração, de agradecimento, de intercessão, que nós estaremos fazendo isso no final do nosso culto. Mas eu, principalmente a você que está nos assistindo, coloque aí o seu pedido de oração. A gente tem algumas irmãs aí, Larissa está aqui, Rosélia, né, que podem olhar aí nos comentários do nosso perfil e anotar o seu pedido de oração. Eu só peço que não mande para o meu privado. Algumas pessoas mandam, né, para o meu privado ou em algum grupo da igreja, mas eu não vou ter acesso porque o meu aparelho está ocupado aqui na transmissão. Então bote nos comentários da própria live, do próprio culto, e aí as meninas aqui têm como ver seu comentário, tá certo? Então, queridos, para que a gente possa ser ministrado por uma palavra vinda dos céus, vamos preparar o nosso coração. Você que está aqui nessa noite, que adentrou neste lugar, peça a Deus para que a palavra do Senhor nessa noite lhe traga o alento que você precisa, que a palavra de Deus ministre ao seu coração, que você possa sair daqui entendendo o que Deus quer para você como uma nova criatura. É isso que você é. Você é uma nova criação. Nós somos uma nova criação. Deus nos fez novamente por meio da ação do Espírito Santo. Nós estávamos mortos em pecados e delitos e fomos vivificados pelo poder do Espírito. Então, se nós somos uma nova criatura, as coisas velhas ficaram aonde? Para trás. Tudo se faz novo. Então não pode ser algumas áreas da nossa vida que se fazem novas. Não pode ser algumas coisas da nossa vida que se fazem novo. É tudo tem que ser novo. Nós somos uma nova criação, tá bom? Então vamos ouvir uma canção e estaremos ministrando a palavra de Deus nessa noite. Nessa noite iniciamos adorando ao Senhor, né? Por tudo que Ele é na nossa vida. Também pedimos a Ele que Ele nos renovasse. Mas agora, nesse momento que vai ser uma preparação para a palavra do Senhor, nós possamos estar realmente com o nosso coração voltado para aquilo que Deus vai nos falar. Diante desses dias meio turbulentos, né? Eu estava conversando com a Erivan, tantas notícias difíceis, né? Tantas enfermidades, tantas coisas acontecendo. E se não for Deus na nossa vida, o que seria de nós? Mas é a misericórdia de Deus que nos renova a cada manhã, não é verdade? Então, que nesse momento, faça desse louvor a sua adoração e peça que o Espírito Santo de Deus venha te preencher nessa noite, venha falar ao teu coração. Que nós possamos sair daqui, sabe, fortalecidos no Senhor, para nos fortalecer e fortalecer aquele também que precisa, que está lá fora, que precisa muitas vezes de uma palavra de ânimo, de fé. E é isso que Deus nos trouxe nesta noite, para falar aos nossos corações, para que a gente também seja também instrumento de Deus lá fora, amém? Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui, deixa a tua unção fluir e me tocar, meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração, vem, recebe hoje a minha adoração, quero ser
mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Quero ouvir a igreja. Peça para ele envolver. E nos renovar. E me renovar. Faça o teu querer, Senhor, na nossa vida. Vamos encerrar, adorar o Senhor nessa noite. Seja louvado em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Queridos, nós estamos nessa noite, nessa reunião de oração, e antes que nós pudéssemos iniciar a ministração da palavra de Deus, queremos ter um momento de oração na presença do Senhor. Esse momento agora é o momento em que você vai orar por você. É o seu pedido que está em voga, é a sua casa, é a sua família, é a sua necessidade. No final da nossa ministração, nós estaremos apresentando a Deus a necessidade dos nossos irmãos, que também nos trouxeram e nos apresentaram por meio dos nossos grupos, ou os pedidos específicos agora na nossa live. Mas eu sei que você, como eu, tem necessidade. Quem de nós não tem necessidade? Temos. Nós somos todos os dias atacados. Nós, como cristãos, somos alvos do inimigo. E por isso que eu não acredito que a vida cristã seja sempre um mar de rosa. Não tem como ser, queridos. Nós vamos ter lutas, mas isso não nos diz que essas lutas serão sempre, sabe, a ponto de nós não termos paz, porque o Cristo Jesus já nos deu a sua paz. Mas as lutas que nos sobrevêm, elas sempre vêm com um objetivo, sempre vêm para nos ensinar, para aumentar a nossa fé, para trabalhar conceitos, para, sabe, trabalhar pecado, áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas. E por isso eu sou grato a Deus por cada luta, por cada tribulação que passo, assim como você, tenho certeza que também o é. Porque sabemos que assim nós crescemos, assim nós nos edificamos no Senhor e tiramos a falsa ideia de um evangelho de facilidades. Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo. Pelo contrário, ele nos alertou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse que nós deveríamos tomar uma cruz. O evangelho genuíno, hoje, cada dia, ele vai perdendo espaço no meio das mídias, das comunicações, e são raros aqueles ou aquelas igrejas que ainda tentam manter uma ortodoxia sadia com base na palavra de Deus. Todos os dias nós somos tentados a fazer com que as igrejas sejam cheias, como se isso fosse sinônimo de aprovação de Deus. E deixa-me dizer para você, nem sempre é. Mas por isso eu quero, nesse momento, estar diante do Senhor, colocar a nossa vida, a sua necessidade diante do Senhor. Então você fique da maneira que você quiser. Nós vamos ter um momento de oração, onde você vai apresentar a sua causa, a sua vida, as suas necessidades ao Senhor. Gostaria que você agora pudesse fazer isso, trazer ao seu coração agora, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo por meio dessa live, pare agora um minuto. Eu sei que é difícil encontrar uma quietude no coração, mas encontre agora esse momento. Feche os seus olhos e diante do Senhor agora, exponha as suas necessidades.
Diga para Deus o que incomoda a sua alma. Conte para Ele quais são as suas culpas, os seus objetivos de vida, o que é que você deseja. Busque no Senhor aquilo que você está precisando, porque Ele é a fonte de todo o bem. Ele é Jeová Jirê, Senhor da provisão. Apresente a Ele o seu lar. Apresente os seus filhos ao Senhor. Apresente os seus cônjuges. Apresente agora a Ele aqueles que estão longe, que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que estão perto, mas que ainda não têm intimidade com Deus. Apresente as suas necessidades. Coloque diante do Senhor a sua vida. Lembre-se, o Senhor Jesus nos disse isto: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Mas Ele nos orientou que também, por vezes, nós não recebemos, porque não sabemos pedir. Então, no final de cada petição sua, no final de cada busca sua, termine sempre dizendo: se isto for da tua vontade, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Pai de misericórdia, Deus de amor, tua igreja está diante de ti, e os nossos irmãos estão com seus corações quebrantados e apresentam agora as suas necessidades, que são diversas, Senhor. Com certeza há diversos pedidos em diversas áreas, na saúde, nas finanças, na família, nos relacionamentos. Deus, pedidos de cura da enfermidade, mas também pedidos de cura da alma. Há pessoas que estão clamando em favor da sua família, do seu filho, do seu cônjuge. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, meu Pai, familiares. Mas não importa quantos pedidos estejam sendo feitos e a diversidade deles, Tu és o Deus que conhece cada coração nessa noite. E Tu estás aqui ouvindo cada oração. Estás vendo a necessidade do Teu povo. E Tu és Jeová Jirê, o Senhor da provisão. Tu tens poder, Senhor, de prover todas as nossas necessidades. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor irá fazer isto, quando isto for para a Tua glória e para o nosso bem. Então, Pai, visita o coração de cada um de nós, e os pedidos que estão sendo feitos agora, se for para a Tua glória e para o nosso bem, temos certeza que os céus estão proclamando um tremendo amém, um sonoro assim seja, e nós veremos a Tua glória e o Teu poder sobre cada vida nessa noite. Nós Te agradecemos porque temos o Senhor a quem buscar, temos um Deus a quem recorrer, um Deus que escuta a nossa oração. Eu Te agradeço por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, queridos? Irmãos, assentados como nós estamos, abram as suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E eu já dei mais ou menos aqui um spoiler do que nós vamos falar, né? Então, nós vamos abrir no capítulo 5, verso 17, apenas um verso bastante conhecido da igreja, que eu vou fazer essa leitura de forma individual e depois os irmãos fazem coletivamente. É 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso, apenas o verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 17. E para aqueles que têm dificuldade de encontrar 2 Coríntios, ela fica depois de 1 Coríntios. Não é isso? Ou não? Amém, irmãos? Vamos fazer essa leitura? Eu vou fazer primeiramente individual, depois todos nós vamos fazer em uníssono, tá bom? Veja o que diz esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A igreja no 3, 1, 2, 3. Amém, queridos? Seja sincero, você já leu muitas vezes esses versículos, já? Talvez você diga: o pastor vai pregar de novo nesse negócio. Eu já sei disso, de cor salteada. Eu sei que eu sou nova criatura, tá? Mas você já percebeu que por vezes a gente apenas lê e não medita na palavra? E por isso às vezes a gente fica vendo aquelas pessoas: vamos fazer um curso de leitura rápida, né?
Não faz muito sentido, não é? Porque se você ler um texto e não meditar, vai ser uma leitura, mas não vai ser algo que possa, principalmente relacionado à palavra de Deus, trazer mudança na sua vida. É por isso que dentre as disciplinas espirituais, tipo oração, jejum, não é? Nós temos também a meditação. A meditação é uma disciplina espiritual. Nós precisamos ter disciplinas para meditar, porque a nossa vontade é olhar para o texto e passar, olha, e ir para o texto seguinte. Mas nessa noite eu queria justamente com os irmãos destrinchar o que Paulo quis dizer quando ele escreveu esse texto na sua segunda carta. Esse versículo ele vai dizer que as coisas velhas se passaram, não é isso? Está bem claro aí. E diz que tudo se fez novo. Então, o que é que isso significa de fato na vida cristã? Você está entendendo que é uma grande responsabilidade para nós sermos criaturas de Deus ou novas criaturas? Nós estamos assumindo de que nós temos uma nova identidade, que nós somos realmente uma nova pessoa. Bom, se nós somos uma pessoa nova, como diz o texto, significa que aqueles que estão em Cristo, eles não mais enxergam o mundo da mesma maneira. É por isso que as coisas velhas se passaram. É porque agora eu estou em Cristo. E estando em Cristo, eu não enxergo mais o mundo, sabe, da mesma forma que eu enxergava quando eu não estava em Cristo. Mas seja sincero, ser nova criatura é difícil, porque você é confrontado todos os dias com a velha criatura, com a velha natureza, é ou não? Quantas vezes você não percebe no seu dia a dia que aquele velho homem, aquela velha natureza que foi mortificada, quer surgir? E por vezes ele surge. Por vezes a ira que era do velho homem vem à tona. E quem não ficou irado aqui? Quem nunca? Às vezes, sentimentos que eram do velho homem vêm à tona. E por isso que é difícil nós entendermos que esse versículo não é apenas para ser lido e decorado, ele é para ser vivido, assim como toda a Bíblia. Então, queridos, por que aqui, de fato, nós entendemos que esse versículo significa justamente isso, que aquele que está em Cristo, ele não mais enxerga o mundo da mesma forma? Porque depois que nós somos, eu vou usar essa expressão popular, depois que nós nos convertemos a Cristo, somos convertidos a Cristo, nós agora que somos aqueles que passam a crer no sacrifício de Cristo, nós que somos crentes, nós não vamos encarar a nossa vida como antes. A gente começa a entender que a vida cristã tem um significado, é que eu não posso ser um cristão convertido, um novo crente com as velhas práticas. E aí começa a maior guerra que o ser humano enfrenta dentro do cristianismo, a guerra com ele mesmo, de enfrentar o velho homem, de por vezes olhar para o espelho e dizer, esta carcaça é a mesma, mas por dentro não pode ser mais o mesmo, tem que haver alguma mudança. Então, é justamente isso, quando nós nos convertemos, nós não podemos encarar mais a vida como nós encarávamos antes. Então perceba, e isso é um fato, por quê? Porque agora, conforme o texto está nos dizendo, nós somos parte de uma nova criação. Ora, se eu sou parte de uma nova criação, eu preciso entender que eu preciso possuir, ou eu já possuo, depois de novo convertido, uma nova orientação. Mas que nova orientação é essa? São novos conhecimentos que dizem a respeito de Cristo, são novas orientações e novas maneiras de me relacionar com as pessoas e me relacionar com o mundo. Porque perceba, você vai ser uma nova criatura, você é uma nova criatura, mas você habita onde? No mundo velho, caído, com pessoas que você por vezes conviveu com ela anos, e que agora você vai ter que dizer para elas que aquilo que vocês faziam juntos, as práticas que eram comuns entre vocês, não faz mais parte da sua vida. Então perceba a importância desse novo nascimento. Então, queridos, veja, essa frase que nós acabamos de ler, ou seja, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, é de fato, ela vai ser bem mais compreendida para nós nessa noite, quando nós consideramos, na verdade, o contexto em que ela aparece. Por quê? Se eu disser apenas assim, né? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e não tiver um contexto, vai ficar uma frase solta, que eu vou querer colocar de uma maneira equivocada na minha vida, mas eu não vou entender o que o Espírito Santo de Deus ministrou na vida de Paulo, para que ele ministrasse a igreja de Corinto, e consequentemente fosse ministrada para cada um de nós no decorrer do decurso da história. Então perceba,
Quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós estamos dentro desse versículo, do seu contexto, o contexto nos mostra, queridos, que foi Paulo quem escreveu estas palavras. Isso fica bem claro, foi o apóstolo Paulo quem escreveu isso, não foi Jesus que falou, foi Paulo que falou. E ele falou isso, mas quando foi que Paulo falou isso? Qual foi o pano de fundo? O que levou Paulo a escrever para Coríntios, dizendo: ei, irmão, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando foi que isso aconteceu? O contexto nos mostra que Paulo está respondendo aqui, queridos, aos ataques de falsos mestres que estavam agora tentando introduzir na igreja de Coríntios um novo pensamento. Falsas heresias estavam chegando com força na igreja de Coríntios. E nesse contexto que Paulo vai enfrentar essas novas, digamos, falsas doutrinas, ele vai escrever isso aí. Então Paulo responde a esses ataques. E perceba, ele responde esses ataques falando aos crentes de Coríntios a respeito justamente daquilo que os falsos mestres estavam falando dele. O que acontece? Pessoas mal intencionadas, falsos mestres, entraram na igreja em Coríntios e começaram a chegar dentro da igreja. E essas pessoas, eles queriam, na verdade, era destruir a reputação ministerial de Paulo. Eles queriam que a igreja olhasse para Paulo e não acreditasse que Paulo seria o apóstolo. Os irmãos sabem isso por quê? Por quê? Paulo foi o único apóstolo que foi chamado por Cristo depois da ressurreição de Cristo. Então muitas pessoas questionavam o ministério de Paulo, e eu tenho certeza absoluta que você já viu isso. Quer ver? Quando você vai encontrar pessoas que querem contradizer a Bíblia, a primeira coisa que eles vão dizer, eles vão atacar os escritos de Paulo. Pode perceber. Vai dizer: não, mas Paulo não é nem apóstolo. Já vi vários hereges dizer isso. Então Paulo está sendo atacado. Por quê? Eles estavam atacando a reputação ministerial de Paulo. Eles chegaram a dizer, por exemplo, que o apostolado de Paulo não era verdadeiro, que ele não era um verdadeiro apóstolo. Chegaram a dizer que a mensagem que Paulo anunciava do Evangelho era uma mensagem falsa, e que as motivações de Paulo eram erradas. Eles chegaram a acusar Paulo de querer se beneficiar financeiramente com a pregação do Evangelho. Então veja que tipo de coisa estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo agora vai responder esses ataques. E como é que ele responde? Simples. Ele responde esses ataques, queridos, falando justamente aos crentes lá de Coríntios que o seu ministério era motivado pelo temor ao Senhor e pelo amor de Cristo, o amor que o constrangia. Você vai ver no verso 14 desse capítulo 5, Paulo falar que o amor de Deus lhe constrangia. Então ele vai dizer: se vocês estão me acusando do meu ministério, saibam que o meu ministério, ele é exercido pelo temor do Senhor e pelo amor de Cristo, porque o amor de Cristo me constrange. E esse amor, querido, inclusive, o inseriu, queridos, numa nova criação, e mudou completamente o entendimento de Paulo a respeito de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: veja, o que vocês estão olhando e estão querendo encontrar é o velho Paulo, é o velho homem. Vocês estão olhando e querendo encontrar motivos para me acusar, olhando as minhas práticas passadas. Você não já viu pessoas dizendo assim: como é? Quer dizer que Samuel agora é crente? Quem era Samuel? Só via dentro dos bares, cheio de namorada. Samuel? Há outros que diz: quem? Fulano matou e agora é crente. Veja, a referência dessas pessoas estão totalmente equivocadas, porque elas estão olhando a vida passada. E era isso que faziam com Paulo, e por isso questionavam a Paulo, porque ele era perseguidor do Evangelho no passado. Mas Paulo está dizendo: ei, vocês estão tirando de mim uma coisa que foi Cristo que me deu, o meu apostolado. Quem me chamou foi o Cristo ressurreto. Então não tem como, queridos. Então esse amor que Paulo sentia de Deus na sua vida é um amor que de fato fez com que ele fosse inserido nessa nova criação, e mudou, rapaz, olha, completamente o entendimento de Paulo a respeito de Cristo, mudou o pensamento de Paulo a respeito das pessoas, e mudou o pensamento de Paulo a respeito do mundo geral. Aí eu te pergunto: isso só aconteceu com Paulo? Não, acontece comigo e com você. É o que a gente diz, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos agora dentro de uma visão totalmente diferente daquilo que a gente tinha no passado. Hoje, por que é que você hoje olha para uma pessoa em pecado e diz assim: ela é digna
do amor de Deus? Porque você um dia esteve lá no lugar daquela pessoa e sabe que o amor de Deus lhe trouxe para o meio da igreja, e que esse amor lhe constrange, porque você diz, não tinha condição, eu era o caba ruim, mas Deus não olhou para minhas culpas, me trouxe, então eu posso olhar com um olhar de amor para o meu irmão. E Paulo está mostrando justamente isso. Então Paulo agora ensina aqueles que foram seus acusadores, que quando uma pessoa, no caso dele específico, está falando ele, é alcançada pelo amor de Cristo, ela não vive mais de forma egoísta. Paulo diz o seguinte: olha, tudo que eu vivi era antes de Cristo. Então todas as minhas práticas estavam ligadas ao velho homem, mas agora não, depois que eu conheci Cristo, conheci o seu amor, sabe, agora tudo muda, porque na verdade nós deixamos de viver essa forma egoísta e passamos agora a nossa vida a viver para Cristo. E Paulo foi muito claro nessas coisas em todos os seus escritos. Paulo dizia o quê? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse: tudo que eu tinha como um ganho no mundo, toda a riqueza, todo o poder, eu traduzi isso como lixo, sabe, por amor a Cristo. Paulo sabia na verdade o que era o amor de Cristo na vida de um homem pecador, e por isso ele escreve, e veja o que é que ele diz, justamente isso. Ele vai dizer para nós no texto que nós lemos, sendo o verso 15, 2 Coríntios 5,15, que serve de contexto para o texto que nós lemos. Ele diz: e ele, falando aqui, referindo-se a Jesus, não é verdade? E ele morreu por quem? Por todos. Porque os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o que Paulo está dizendo é: gente, Cristo morreu por mim, então não vivo mais para mim. As velhas práticas não fazem mais parte da minha vida. Vocês estão entendendo que nós estamos chegando num contexto que Paulo diz que as coisas velhas ficaram para trás? Então aqui, as pessoas que agora são aceitas por Cristo, cada um de nós que fomos aceitos pelo Senhor, não mais consideramos, queridos, ninguém, nós não olhamos para ninguém, para nenhum ser humano, sabe, querido, com a ótica ou com um ponto de vista apenas humano. Não tem mais essa. A gente não olha para um drogado e diz que ele é apenas um drogado. A gente não olha para um bêbado e diz que ele é apenas um bêbado. A gente não olha para uma pessoa que está à margem da sociedade e vê apenas a sua condição. Nós olhamos e vemos um pecador necessitado do amor de Deus. Essa é a grande diferença. Então chega para nós aqui um entendimento muito claro e muito importante para a vida cristã. Ora, se eu consigo olhar para o meio da rua e ver apenas um drogado, eu preciso ter minha cosmovisão modificada. Ele não é apenas um drogado, ele é um filho de Deus que carece da misericórdia do Senhor, porque poderia ser eu e você que estivéssemos no lugar dele, ou pode ser algum dos nossos filhos que chega a estar onde ele está. Então Paulo está dizendo: a nossa visão é mudada, e agora esse amor de Cristo faz com que de fato a gente veja o mundo de uma outra maneira, não mais de um ponto de vista humano, mas de um ponto de vista do amor de Cristo. É por isso que quando nós somos uma nova criatura, algo acontece no nosso coração, a gente passa a ser mais tolerante com as pessoas, a amar mais as pessoas. Você talvez no passado não conseguia amar um bêbado e um drogado, mas hoje você consegue fazer isso, porque o amor de Deus está no nosso coração. Veja o que Paulo diz no verso seguinte, no verso 16, 5,16. Olha o que ele diz: Por isso, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Veja que coisa interessante. Eu vou fazer a leitura desse texto na nova versão, que eu gosto muito de usar, na nova versão transformadora, para você entender o que é que Paulo está dizendo. Veja como fica claro agora. Olha o que é que Paulo está falando sobre, justamente, queridos, a gente não olhar mais para as pessoas com o olhar do homem e olhar com o amor de Deus, mas avaliamos ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, Paulo está dizendo isso: pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo diferente. Veja, o próprio Paulo está dizendo que outrora ele havia considerado Cristo apenas do ponto de vista humano, ele era apenas um homem para Paulo. Paulo está dizendo que ele enxergava Cristo como um impostor, cuja mensagem devia ser silenciada.
Então, queridos, antes da sua conversão, Paulo se dedicou, e dedicou-se com muito esforço, com bastante esforço, para perseguir os seguidores de Cristo. Paulo está dizendo para aquelas pessoas: ei, antes eu olhava para Cristo e via ele apenas um homem, mas agora tudo mudou. E o meu olhar diferenciado de Cristo agora, alcançado pelo seu amor e sua misericórdia, me faz com que eu olhe para as outras pessoas, não mais com os meus olhos, mas com os olhos de Cristo. Veja, que coisa mais interessante. Veja o poder do Evangelho. Veja o poder do Evangelho. É esse Evangelho, queridos, que ainda hoje está ativo, e que nós somos igreja para proclamar esse Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo é que tudo mudou. Antes da sua convenção, ele dedicava o esforço para perseguir os cristãos, mas agora tudo isso mudou de forma radical, quando ele foi agora unido, sabe, a Cristo pela fé, quando ele foi constrangido pelo amor sacrificial de Cristo, que o aceitou, mesmo sendo seu perseguidor. Aí sim, queridos, a partir desse momento, Paulo agora, ele se tornou, sabe, participante da nova criação. E é por isso, queridos, que ele pode chegar agora e dizer a frase que ele disse: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É porque Paulo está dizendo: louvado seja Deus, porque o velho Saulo ficou no caminho de Damasco, a velha natureza do perseguidor da igreja ficou caído junto com o cavalo, ficou lá na estrada. Levantou-se uma nova criatura, que não é mais perseguidor do Evangelho, mas vai ser perseguido pelo amor ao Evangelho. E aqui está uma perseguição simples de Paulo. As pessoas não acreditavam nele. Eu não sei se você já teve experiência disso, quando você se converteu, das pessoas olharem assim, dizendo assim, ficar assim meio de: ih, será que se converteu mesmo? Ixi, mas meu amigo é nada. Eu passei por isso. Quando eu me converti, as pessoas não acreditavam na minha conversão. Muitos olhavam e não davam um mês. Eu disse: isso é uma semana, porque fumou maconha podre, está doido, é por isso, mas já volta. Sabe, irmãos, mas louvado seja o nome do Senhor. Quando uma nova criatura nasce verdadeiramente, uma nova criação surge, ela não surge mais com os valores do mundo. E é por isso que, diante desse contexto, Paulo está dizendo para aqueles que lhe acusavam sobre o seu ministério, que ele não era apóstolo, que ele queria ganhar dinheiro com o seu ministério, que o evangelho que ele pregava era evangelho falso. Ele está dizendo: vocês não sabem disto. Aquele Paulo perseguidor que vocês estão olhando e procurando as qualidades nele, neste não existe. Isso aqui agora é uma nova criação, uma nova feitura de Deus, e só Deus tem poder para fazer o homem novamente, meu irmão. Só Deus faz com que homens inveterados no pecado se convertam e se tornem novas criaturas. Então, queridos, perceba, é a partir daí que ele vai dizer justamente isso: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a frase, não é? As coisas velhas se passaram, se refere justamente, querido, aqui nesse contexto, ao antigo modo, né, em que os crentes tinham de enxergar a Cristo, enxergar o mundo, como Paulo nos mostra antes da sua conversão. Então perceba, todas as coisas eram vistas sob a perspectiva humana. Ou seja, quando nós não éramos crentes, tudo que a gente via, tudo que a gente analisava, era sobre a ótica humana. E por isso a gente buscava os interesses próprios, por isso que a gente buscava, quem sabe, dar vazão à nossa carne, porque tudo era visto com os olhos humanos, não tinha nada de Cristo em nós. Lembre-se que sem Cristo nós estávamos o quê? Mortos em pecados e delitos. Então, queridos, é justamente isso. Todas as coisas eram vistas sob essa perspectiva humana. Ou seja, querido, era sobre o entendimento de uma mente sem iluminação do Espírito Santo e sem o conhecimento de Deus. E o que é o homem sem a iluminação do Espírito Santo na sua mente? O que é o homem sem o conhecimento de Deus? A gente vê todos os dias o que é que o homem é capaz de fazer. Nós éramos assim, todos nós. Então, antes da convenção, queridos, os crentes viviam de acordo com a sua própria natureza caída, cada um de nós. Ou seja, nós andávamos conforme a antiga criação. Nós éramos descendentes de Abraão, de Adão. Nós estávamos carregando o pecado adâmico em cada um de nós. Era isso que nós éramos, sabe? Mas perceba,
quando agora nós estamos em Cristo. Agora, queridos, nós fazemos parte da nova criação. E essa nova criação, ela é formada, queridos, em nós pela obediência, de Cristo. Porque foi a obediência de Cristo, aí na cruz do Calvário, morrer em nosso lugar, que nos trouxe a possibilidade de sermos uma nova criação. Somente por meio do sacrifício de Cristo. Então perceba, nós passamos agora a buscar, olhando para Cristo, um padrão de retidão, que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas nós não podemos desistir. O nosso padrão é Cristo. Foi por meio dele que nós nos tornamos nova criatura. E perceba, nós estamos num estágio de nova criação que somos, de melhorias, porque essa nova criação não é uma nova criação perfeita, ela está sendo aperfeiçoada, mas um dia essa nova criação feita por Cristo na cruz do Calvário, ela vai ser semelhante ao Filho de Deus. Este é o propósito. Nós estamos de fé em fé, buscando o que? O objetivo maior da igreja, um dia sermos semelhantes ao Senhor. Então, queridos, há um comentarista bastante conhecido, William Hendrickson, e Hendrickson diz o seguinte: quando uma pessoa torna-se parte do corpo de Cristo na conversão, a sua vida sofre uma inversão completa. O que é que Hendrickson quer dizer? Quer dizer que, se o homem se converte, ele tem que mudar totalmente o seu curso de vida. Tem que ser completo, não pode, e por isso que às vezes a gente luta contra a nossa natureza caída, porque a gente não pode ser meio crente. Não existe pessoas nascidas de novo, nova criação, meio crente. Ele não pode ser meia criação, ele tem que ser criação. Mas para isso há parte do homem, da busca dos padrões morais do Evangelho, da busca do parecer-se mais com Cristo. Então, nós precisamos entender que o centro dessas coisas muda. Por quê, querido? Porque as nossas antigas crenças, as nossas antigas motivações, os nossos antigos planos, aquilo que era antigo relacionado às nossas prioridades e valores, são coisas que agora devem ficar no passado, não nos pertence mais. Não tem como, é a nova criação, com a nova visão de vida, de pessoas, de mundo. Então, nada do que está lá satisfaz essa nova criação. É por isso que Paulo está dizendo, fica tudo lá no passado. E o diabo, ele é astuto. Como ele gosta de mexer no passado. Enquanto Jesus Cristo nos diz que nós devemos esquecer o passado, e a Bíblia diz que o passado é lançado no mar do esquecimento. Paulo diz que as coisas velhas ficam para trás. O diabo traz o nosso passado sempre à tona. E ele sabe que o passado tem um poder terrível na vida daquele que ainda de fato não livrou-se, não entendeu que tudo ficou lá. Ele vai trazer para querer acabar com o seu presente. E se ele já prejudica o teu presente, o seu futuro também está prejudicado. Mas é isso que o inimigo faz. Então, querido, o centro da vida dessa pessoa agora muda, e ela passa a enxergar tudo numa nova perspectiva. Eu enxergo tudo agora por meio de um binóculo chamado Cristo Jesus. Tenho que olhar para isso. E ele diz que as coisas velhas se passaram, mas o que é que diz o restante do texto? Eis que tudo, porque não basta apenas passar as coisas, deixar para trás. Ora, é como se nós tivéssemos assim, eu tinha uma vida cheia de passado, e eu deixo o meu passado para trás, eu não posso vir para o meu futuro, para o meu presente vazio. Eu tenho que trazer coisas novas. Tudo se fez novo. Veja. Então, como as coisas velhas já passaram, esse novo convertido, essa nova criatura, esse crente sincero, ele pode dizer, eis que tudo se fez novo. Porque a sua vida é uma novidade. Isso quer dizer, queridos, que ele agora olha para Cristo, como Paulo estava dizendo, de uma maneira totalmente diferente. Perceba, a transformação que Cristo opera na vida do crente, transporta esse crente da sua velha realidade para uma nova realidade. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos arranca do império das trevas e nos faz assentar aonde? No reino do Filho do seu amor. O novo nascimento, a nova criação tem esse poder de pegar o homem agora dessa velha realidade dele e levar ele para uma nova realidade. É arrancar esse homem, de uma antiga criação para uma nova criação. Ou seja, é tirar esse homem das coisas passadas para ele viver uma nova vida.
E é por isso que o crente, verdadeiramente convertido no Senhor, nascido de novo, ele não tem prazer nas coisas do passado. Não tem. Por mais que ele, tivesse vivido um passado de glória, ou de fama, ou de qualquer coisa, ele olha para trás aquilo, como Paulo diz, como esterco. Não dá prazer, porque aquilo era coisa da velha natureza. Então, queridos, a transformação que Cristo opera nele vai fazer justamente isso. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Louvado seja Deus. Primeiro, ele passa a enxergar Cristo como o seu Salvador. É a primeira coisa que acontece com a nova natureza. Antes, o homem caído não conhecia nem Cristo, nem acreditava nem Cristo. A nova criatura olha e diz: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Por exemplo, nós vamos ver isso na vida de Paulo. Paulo, após a sua conversão, Paulo não mais olhou para Cristo, como ele disse, como um falso profeta. Mas depois da sua conversão lá no caminho de Damasco, Paulo agora olhou para a mensagem de Cristo como verdadeira. No passado, ele chamava a pregação de Cristo como sendo uma pregação falsa, e por isso ele perseguia Jesus. Porque como doutor da lei, preservador da lei, ele achava que a mensagem de Cristo ia contrário à lei, e assim ele era um herege. Agora ele se converte e passa a ser agora o referencial de vida de Paulo. Em segundo lugar, o crente que está em Cristo, ele olha para as pessoas ao seu redor de uma maneira diferente. Ou seja, ele enxerga aqueles que, não conhecem a Cristo como pessoas pecadoras, que precisam de um Salvador. Eles olham para aquelas pessoas como uma ovelha que precisa de um pastor. Então, queridos, é com esse amor de Cristo que Paulo está dizendo que ele é uma nova criatura e que esse amor o constrange. Paulo dizia, eu creio que dentro do seu coração, e aqui a gente está fazendo apenas uma conjectura, mas no meu pensamento eu acho que Paulo ficava fazendo o seguinte: ele ficava falando, veja, antigamente eu olhava para os seguidores de Jesus e via homens dignos de ser mortos. Hoje eu olho para um leproso e vejo um homem digno da misericórdia de Deus. Veja que mudança. E quem é que opera essa mudança na vida do homem? Somente o Espírito Santo de Deus. Não tem como, meu irmão, é só Deus. Então, perceba que depois disso tudo, com esse amor de Cristo que o constrangeu, conforme ele diz no verso 14, Paulo e nós como crentes, nós somos impelidos agora a proclamar esse amor aos outros. A gente não tem como ficar calado, a gente quer falar desse amor. E perceba que isso é tão claro, que eu falei que ele perseguia os cristãos para matar, mas agora, o Paulo, o perseguidor que viu os cristãos como inimigos, vai olhar para aquelas pessoas agora e vê-los como irmão da fé, como uma grande família de Deus. É por isso que quando Cornélio, foi Cornélio, né, que foi para orar por Paulo, mandaram ele, rapaz, eu vou nada, e orar por Paulo, perseguidor, vai que eu chego lá, aquele cabando a me matar, homem. Mas agora, Paulo estava vendo e recebendo a visita de um irmão na fé, de um membro da sua família, que agora era a família de Deus. Esse é o poder de Deus. E é por isso, queridos, que se nós pudéssemos entender o poder do Evangelho, a gente não perdia nenhuma oportunidade de falar desse amor. E como é ruim você perder a oportunidade de falar do amor de Deus para pessoas que estão caídas, necessitadas. Mas infelizmente, ainda hoje, e eu falo isso com muita tristeza no meu coração, dentro das igrejas, e não da igreja do Senhor, mas em termos denominacionais, ainda há muitas pessoas que olham para o pecador lá fora e acham que ele não é digno do arrependimento, nem digno de ser crente. Pessoas que olham, Raquel, irmã Carminha, que olham para pessoas e acham que ela não é merecedora da salvação. Que injustiça! E acham que só elas são merecedoras. Meu irmão, não existe ninguém, e é isso que eu quero que você entenda. Quando Paulo, mesmo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dar uma ordem a Timóteo. Timóteo, ore por todos os homens. Ore por todos, porque todos são dignos e carecem da graça de Deus. Então, queridos, perceba, é esse amor que nos constrange. Então agora Paulo não enxerga os demais cristãos como seus irmãos na fé, aqueles que agora, juntamente com ele, fazem parte da família de Deus. Mas em terceiro lugar, o crente que está em Cristo
não vive mais para as coisas passageiras desse mundo, mas agora ele busca as coisas eternas. Isso é o sinal de uma nova conversão. Olha, queridos, no momento que você se encontrar valorizando mais as coisas dos céus e menos as coisas da terra aqui, dê um glória sem medo. Diga: a minha criação, a minha nova criação está em alta. Porque quando nós somos convertidos, de fato, cremos no Senhor Jesus, a gente se importa menos com as coisas daqui. A gente sabe que Deus vai nos dar o suficiente para a gente viver, que Deus pode nos fazer prosperar em toda e em qualquer área, mas isso nunca vai ser motivo para trocarmos Deus por nada dessas coisas. A gente sabe que isso aqui vai ficar aqui, a gente não vai levar para canto nenhum. Então, a gente, novo nascimento, passa a entender isso, ou seja, o pecado não é mais aquilo que controla a sua vida. Esse novo homem agora, ele possui uma mente de Cristo, e isso é que eu acho lindo, é que a conversão, o novo nascimento que Paulo está dizendo, traz conosco uma coisa interessante. Você já pensou que o Evangelho está dizendo que essa nova criação agora, ele tem a mente de Cristo? Isso é forte, não é? Mas eu vou mostrar para você em que contexto é dito isso. 1 Coríntios capítulo 2, veja aí, se você quiser abrir, abra, porque nós vamos terminar, e o verso já sabe de qual que nós estamos meditando, e nós estamos já perto de terminarmos, vamos partir para a nossa conclusão. Abra em 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16. Coríntios 2, 15 e 16, amém, amém? Veja o que ele diz. Paulo está dizendo: mas o que é espiritual, em algumas traduções está, porém o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas, o que é que diz aí o texto? Nós temos a mente de quem? De Cristo. Aí você vai dizer: eu penso igual a Cristo. Não é isso, queridos, calma. Mas eita, eu tenho a mente de Cristo, eu vou ser onisciente, onipresente, onipotente, eu sei de tudo. Não é isso. Queridos, isso significa que esse homem espiritual, essa nova criatura, essa nova criação, esse cristão maduro, não é? A gente pode dizer que esse crente que é guiado, que é instruído pelo Espírito Santo de Deus, este e somente este, ele tem a capacidade dada pelo próprio Espírito Santo de Deus de julgar as coisas concernentes à espiritualidade. Ou seja, somente um homem com a mente de Cristo, ele pode discernir espiritualmente as coisas. Sim ou não? Quantas vezes você leu isso aqui sem ter a mente de Cristo, sem ter nova conversão, e você não encontrava o que você encontra hoje? É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos hoje a mente de Cristo para discernir. Quem é que faz você olhar para uma coisa que é dita na televisão por uma pessoa que está dizendo uma mentira, que muitos estão acreditando, e você olha e diz: isso não é verdade? Não, isso aqui está errado. Porque você tem a mente de Cristo. É essa mente que o Espírito Santo nos dá. Louvado seja Deus por isso. Por isso Paulo diz: as coisas ficaram para trás, tudo está velho, agora é tudo novo. A velhice ficou para lá, a mente ficou para lá, é tudo novo. Então ele vai mostrar justamente isso. Ele diz que o homem, ele tem essa capacidade quando ele é de fato um cristão maduro, uma nova criação. Mas ele vai dizer também que esse mesmo homem, ele não pode ser discernido. Ou seja, esse homem que tem a mente de Cristo, ele não pode ser julgado, ele não pode ser entendido nem pelos incrédulos e nem pelos cristãos cuja mente ainda é carnal. O que ele está dizendo é que, como nós temos a mente de Cristo, até nossas ações o mundo não vai entender, e até aquele crente, entre aspas, que está na igreja não vai entender, por vezes, a sua ação. Não vai entender, não vai poder julgar nem discernir as ações dessa nova criatura. E é por isso que por vezes a gente vê crente criticando crente. Você não já viu isso não? Eu já vi bastante. Tem crente que critica o outro porque o outro gosta de ir para o culto. Crente. Tem crente que critica o outro porque o crente gosta de ajudar. Eu não sei, queridos, mas é justamente isso que o texto está dizendo. É porque quem tem a mente renovada de Cristo, essa mente que nós falamos aqui, sabe, instruída pelo Espírito Santo, ele vai discernir as coisas. Mas quem não tem, não consegue entender o que ele está fazendo. Aí tem pessoas que dizem: oxe, está fazendo demais para o reino, vai morar na igreja, virou barata de igreja, só quer saber de igreja. O próprio crente não consegue discernir as coisas espirituais. Então, queridos,
Mas mesmo esse homem, essa mulher, essa nova criatura, essa nova criação, mesmo esse novo homem espiritual, está sujeito às tentações. Aqui é onde é que está tudo. Estamos sujeitos. Cada dia, eu e você, vamos ser tentados a provar que somos uma nova criação. Todos os dias. Todos os dias, queridos. Mas sim, as tentações, elas fazem parte da nossa realidade presente. Isso a gente não pode fugir. Mas sabe qual é a diferença entre nós que somos uma nova criatura? É que nós vamos ser despertados pela tentação a enxergar ela antes que ela nos chegue. Quando nós temos a mente de Cristo, a gente erra, peca sabendo que está pecando, erra sabendo que está errando. Pode ter certeza absoluta. Se você tem a nova mente de Cristo, você erra sabendo que está errando, meu irmão. Não tem como. Então é justamente isso. Mas esse que agora, sabe, queridos, está sendo confrontado, ele vai se prostrar diante do Senhor e fazer a oração de Mateus 6,13, Senhor do Pai Nosso, não é? Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se ele não tem essa mente, ele nem ora e vai querer confrontar o mal, é laçado pelo pecado. E por vezes nós estamos vendo história de pessoas que a gente olhava e dizia, era crente, mas hoje está no mundo. Sabe, irmãos, eu só posso chegar aqui, diante disso tudo, e entender que nós somos uma nova criação. Cada um de nós, literalmente, nós somos uma nova criação. Todos nós aqui um dia estávamos mortos em pecados e delitos, e foi preciso sermos vivificados pelo Espírito Santo, para que hoje fôssemos a nova criatura. Então, se isso aconteceu comigo e com você, as coisas antigas já passaram. É isso que diz o texto. Mas deixa-me dar só uma explicaçãozinha rápida a respeito dessa frase. Essa frase, as coisas antigas já passaram, ela está dentro do que nós, quando nós estudamos o grego ou o hebraico, mas principalmente aqui neste caso o grego, é interessante, porque o grego ele tem uma diferença muito grande com a língua portuguesa. Alguns verbos no grego não são como a gente conjuga aqui no nosso português. É tanto que existe uma coisa chamada declinação verbal dentro do grego, ou seja, os verbos são declinados e existe um verbo dentro desse verbo que nós chamamos de aoristo. Esse verbo aoristo, ele dá a ideia de uma ação contínua, né? Ou seja, alguma palavra que às vezes nós vamos ver no Velho Testamento, no Novo Testamento principalmente, que você lê, você precisa entender que ele está dentro dessa formatação de uma ação contínua. E quando ele diz aqui, justamente que as coisas já passaram, isso indica uma mudança decisiva que é produzida pela salvação. Ou seja, é uma ação que se fez num determinado tempo, mas que não ficou apenas ali, ela prossegue. E por isso que o grego é tão importante a gente entender. Porque não é somente eu fui uma nova criação, pronto, acabou. Não. Você é uma nova criação feita, as coisas velhas ficaram para trás e você prossegue agora em rumo à sua salvação como essa nova criatura, essa nova criação. Você não fica estagnado, ela segue você até o fim da sua vida. Então é isso que ele diz. Agora perceba, já essa outra frase, eis que tudo se faz novo, essa frase agora está no tempo perfeito dentro do verbo ou da declinação verbal do grego. Está no tempo perfeito, e isso indica o resultado permanente na vida do crente. Ou seja, tudo se fez novo hoje, amanhã se faz velho de novo, depois faz novo de novo, amanhã faz velho de novo. Não, tudo se fez novo continuamente. Tudo é novo, não há mais lugar para as velharias da nossa vida no tempo que nós somos agora uma nova criatura. Tudo ficou para trás. Então, irmão, não queira mais saber das coisas do passado. Você é uma nova criação. Busque agradar a Deus com a sua vida. Então, queridos, eu percebo que a graça de Deus não apenas nos justifica, né? Mas ela também nos transforma em uma nova criação. E isso resulta, queridos, para nós em um estilo de vida transformado. E eu quero justamente fechar com o capítulo 5, verso 15, que ele nos diz: e ele morreu por todos, para que vivessem agora, não mais para si, mas vivessem para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso mesmo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Amém, queridos? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos faça entender a sua palavra e a importância de sermos uma nova criatura.
Louvado seja Deus. Você pode dizer como Paulo: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem não gosta é Satanás, mas louvado seja Deus que tudo passou. Amém? Bom, queridos, perceba, eu não sei se tem alguma coisa aí, se a minha pode ver, se tiverem vão olhando aí, mas eu tenho aqui alguns pedidos de oração que foram colocados, né, irmãos, aí no nosso grupo. A nossa irmãzinha Jennifer, vocês viram que situação daquela criança, e ainda bem que Raquel me alertou, que eu botei um áudio da minha conversa com o Deran, mas depois eu coloquei o áudio certo, ele explicando as condições de enfermidade daquela criança. É uma criança especial, já passou por uma série de cirurgias e precisa passar novamente, 14 anos se não me engano ela tem, passar de novo por uma cirurgia, e é uma cirurgia aí não muito fácil, né? Então vamos orar por Jennifer. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando. Eu não coloquei no grupo da oração, porque tem visto tantos pedidos, eu não queria atropelar para que os irmãos não se dedicassem às orações, mas nós estamos com uma prima nossa, lá de Patos, o nome dela é Maria, ela deu entrada aí no trauma. Eu estive mostrando a Sandra, ele esteve compartilhando alguns áudios da família. Ela está com o filho dela aqui, e está um problema sério, né? Que você não pode visitar, né, rapaz? Nem capelania se pode fazer nesse período. Coisa incrível. Bom, o fato é que ela deu entrada com um sangramento no cérebro, e abriram, fizeram uma primeira cirurgia, colocaram um dreno. Ela está com 2 drenos, tirando esse sangue que jorrou para dentro do crânio dela, do cérebro dela. Só que o médico disse que ela só vai poder agora ter uma avaliação mais concreta a partir de sábado, que faz 7 dias, e no domingo, para ver se na segunda-feira eles vão analisar, porque eles não sabem de onde veio esse sangue, se foi de um aneurisma, né? E se for de um aneurisma, vai ter que encontrar onde foi que essa veia causou esse aneurisma, para que possa fazer uma nova cirurgia. E nós estamos orando, pedindo a Deus, porque eu recebi um áudio dela. A bichinha ainda está naqueles efeitos ainda da cirurgia, por exemplo. Ela não sabe onde está, ela estava dizendo que ia denunciar o filho, porque o filho estava amarrando ela, aquela confusão mental ainda. E o médico disse que isso só vai passar depois que tirarem o dreno, porque o dreno está lá ainda, porque ainda está havendo vazamento de sangue para o crânio dela, né, para o interior da sua cabeça. Então vamos orar. O nome dela é Maria, nova. Maria deve ter o que? Eu tenho 5.3, Maria deve ter 5.5, 5.6, por aí, não tem mais que isso não. Bom, então vamos orar por ela. Vamos orar também. A nossa irmã Lidiane pediu uma oração pela amiga dela. Os irmãos viram no pedido de oração. Vamos orar para que Deus também visite e recupere a saúde dessa irmã, que também encontra-se enferma, muito mal. Bom, nós estamos orando sempre, e aí eu quero, já que meu irmão está aqui, saber de meu presbítero Juarez, como é que está o pai dele, se ainda, como é que está. Novamente sábado, né, Ju? Avaliar os exames. Então vamos estar orando, pedindo a Deus que entre com providência na vida do pai do nosso presbítero Juarez, e também o nosso irmão Ronaldo de Adriano. Os irmãos lembram, ele teve aquele problema, só que Ronaldo agora conversou comigo ontem, já marcaram a cirurgia dele. Ele deve estar entrando na sala cirúrgica na próxima semana, entre a terça e a quarta-feira, né? E vamos orar também para que ele vai fazer aquele procedimento no coração, a ablação, né? Vamos orar pelo nosso irmão Ronaldo. E também agradecer a Deus, né? Desculpa, tem aqui ainda a nossa irmã de enfermidade ainda, Gorete, que não está aqui entre nós, está em casa, né, Gorete? Não está aqui. Gorete está um pouco enferma, e como tudo nesse período agora ainda de Covid, a gente tem que ter, né, o cuidado muito especial. Vamos orar para a nossa irmã Gorete, porque ela está sentindo alguns sintomas. Não foi diagnosticado nada, ela não fez nenhum exame, mas nós vamos orar para que Deus guarde e proteja a vida, que eu sei que ela disse: pastor, eu vou estar lá assistindo, ela não perde. Vamos estar orando por você, Gorete. E orando pelo livramento, né? Os irmãos viram hoje, não sei quem já viu, nossa irmã Isabel sofreu um pequeno acidente. Eu digo pequeno no sentido de que a vida dela foi poupada, porque isso é o que importa. Ela bateu no muro, né, lá nos conjuntos professores em Campina Grande, e assim foi atendida, mas louvado seja Deus, não houve nada de grave, nenhuma fratura, apenas mais o trauma mesmo, porque quem já bateu sabe, às vezes, né, você entra num estado de choque. Sofreu algumas escoriações no corpo devido ao cinto, principalmente porque como ela vinha de cinto, o impacto, aquilo fere e tudo, mas louvado seja Deus, Deus colocou a mão sobre a vida da nossa irmã e ela está bem. Ok? Bom, esses são os pedidos. Eu acho que não sei se tem não. Ok, então você já apresentou o seu pedido a Deus, não foi? Vamos apresentar esses agora.
Vamos apresentar estes. Então, queridos, eu quero que você agora lembre-se desse nome. Eu vou dizer os nomes daqueles que estão enfermos: Jennifer, Maria, nossa irmã Gorete, o pai do nosso irmão Juarez. Lembre-se, eu não sei do nome. Sim, Evelyn, que vai ganhar neném. Ô irmão, vamos orar por Evelyn, é verdade. Evelyn, que Dulce está com ela, está pertinho de ganhar neném. Ela foi, mas graças a Deus foi só um pico de pressão. Voltou para casa bem, e em nome de Jesus ela vai agora ter seu filho. É seu filho mesmo, né? Em nome de Jesus, e vai ser tudo uma bênção, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 blocos. Esse grupo que está aqui na minha frente vai orar por Jennifer, por Maria, minha prima, e vai orar por Gorete. Esse grupo aqui, os irmãos que estão aqui desse lado, tá certo, da luz? Até o meu maestro Samuel. Desse lado ali, a começar de Arthur, até chegar nossas irmãs Chalas e Maria e Companhia Limitada, vão estar orando pela amiga de Nidiane, pelo pai do nosso irmão Juarez, e também pela vida da nossa irmã, né? A filha de Dulce, como é? Evelyn, pela vida de Evelyn, e eu vou estar aqui orando por tudo isso e agradecendo pela vida da nossa irmã Licinha, Isabel, ok? Entendido? Vamos orar, fique aí da melhor maneira que você achar. Senhor Deus, eu louvo o teu nome nessa noite. Nós aprendemos que nós somos uma nova criação, e somente aqueles que são nascidos de novo, que têm a mente de Cristo, conseguem entender os mistérios de Cristo. Eu te louvo porque a nossa mente, alcançada e iluminada pelo teu Espírito Santo, o nosso coração, meu Pai, que foi transformado, arrancado e de fato agora é um novo coração, nos faz crer que tu tens poder para perdoar pecados, tem poder para transformar vidas, e por isso nós apresentamos agora as necessidades do teu povo. Sim, Pai, queremos apresentar a vida daquela criança, de Jennifer, que ainda tão nova, está enfrentando tantas dificuldades na sua vida. Ela já fez algumas cirurgias e está agora prestes a fazer mais uma nova cirurgia. E a nossa oração nessa noite, o nosso desejo, Pai, é que o Senhor esteja acampando os teus anjos agora ao redor daquela criança, que ela faça essa cirurgia e que seja uma bênção para a vida dela, que restaure, ó Deus, as suas necessidades físicas e ela volte a caminhar, a andar. Cuida de Jennifer, guarda ela no teu amor, mas eu entrego em tuas mãos a vida da minha prima Maria. Sim, Pai, tu sabes que agora mesmo ela ainda está sujeita a uma segunda intervenção cirúrgica, mas Pai, eu creio que o Senhor já colocou a tua mão sobre a vida dela, ela está viva, apesar da gravidade da sua enfermidade. Se necessário for uma segunda cirurgia, eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer isso para o bem dela. O Senhor vai guiar os médicos, como o Senhor fez agora, ó Deus, nessa primeira intervenção. O Senhor vai cuidar dela. Então entrego Maria em tuas mãos. Cuida dela, Pai. Não deixa que o medo nada lhe tire, meu Pai, o pensamento de que ela é agraciada do Senhor pelo dom da vida. Eu quero entregar em tuas mãos, ó Deus, a vida de Ronaldo, que também na próxima semana irá submeter-se, Senhor, àquele procedimento cirúrgico no seu coração. Cuida de Ronaldo, de Adriana, da sua casa, da sua família, e que mais uma vez o teu filho seja bem sucedido, e que ele retorne livre dessa enfermidade para o seio da sua família. Queremos entregar em tuas mãos a vida da nossa irmã Gorete, que está em casa, ó Deus, aguardando fazer exames para saber o que o mal está no seu corpo, mas nós cremos que não importa o mal que esteja no seu corpo, tu és o Senhor da cura, Jeová Rafa, e o Senhor há de curá-la por louvor da tua glória. Preserva a tua filha, livra ela do temor e derrama da bênção do Senhor, da unção da cura, do bálsamo, Senhor, de Gileade sobre a vida dela. Senhor, entregamos também, em nome de Jesus, aquela jovem amiga da nossa irmã Nidiane, que também está enfrentando um momento difícil na sua vida. E tu sabes, Senhor, o grau de dificuldade e de enfermidade que assola aquele corpo, mas tu és Deus que tem poder para trazer restauração, saúde para a vida daquela jovem. Então faz isso em nome de Jesus. Deus, toma, Pai, em tuas mãos a vida, ó Deus, de Evelyn. Cuida dela, derrama do teu amor sobre a vida de Evelyn, guarda Dulce naquele lugar. Deus, elas estão esperando um presente maior do Senhor, que é um filho,
e que esse filho venha com muita paz, com muita saúde, trazendo alegria para aquela família. Senhor, ainda apresentamos em a tua presença, Deus, a vida do pai do nosso presbítero Juarez, que vai retornar para mais uma consulta, e não importa qual seja o diagnóstico, nós já temos um diagnóstico. O diagnóstico está muito claro quando o Senhor nos diz: não tema, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou o tou Deus, sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo. Então, meu Pai, temos certeza que o Senhor já tomou em tuas mãos a vida daquele homem. Então, meu Pai, que as orações do teu filho Juarez, dessa igreja, cheguem até os céus, e aquele homem seja bem sucedido nessa próxima consulta. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, ó Deus, visite o coração de Licinha, de Orlando, e derrame paz, porque o Senhor já provou que estava com Isabel, guardando ela desse acidente. Não houve nada, nenhuma vítima, apenas danos materiais, e isso não é nada, porque o Senhor, meu Pai, é dono do ouro e da prata, e com certeza tudo que foi, ó Deus, destruído será consertado. Mas o mais importante é que a vida da tua filha não foi tocada, ela está intacta, e eu agradeço pela vida de Isabel. Guarda ela no teu amor, tira as dores do seu corpo, restaura a sua saúde, Pai. Essas são as nossas orações nessa noite, e mais uma vez, agradecidos, entregamos a Ti a vida de cada um desses irmãos que agora intercedem em favor de cada um desses pedidos, na certeza que o Senhor também já ouviu a oração que eles fizeram anteriormente, e está entrando na vida com providência destes que estão necessitados, que eles acabaram de orar, mas também entrando com providência nas suas próprias vidas. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Recebam a bênção do Senhor nessa noite. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus encontre o teu coração, encontre a tua casa, encontre a tua família, e repouse sobre cada um dos membros da tua família, especialmente sobre a nossa cidade, nos dando a paz. E repouse, Senhor, sobre todo o ser vivo espalhado nos quatro cantos do planeta Terra. Se você foi abençoado, diga amém. Não, se for muito abençoado, diga glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.